João capítulo 5, versículo 39. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Papo de Fé. Lugar onde a teologia encontra vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Mais uma quinta-feira gelada, mais uma quinta-feira de Papo de Fé. Hoje o nosso amigo Júnior está de volta aqui sentado na mesa, não está na técnica. Mais uma vez, Pastor Jorge, um prazer começar mais um Papo de Fé, seguindo a nossa temática, né? Reis e povos, heróis ou vilões. A ideia dessa nova série, a gente trazer um entendimento sobre aqueles reis que foram bons, aqueles povos que contribuíram com o povo bíblico, aqueles que foram os vilões, aqueles reis que não foram assim tão bons, né? E a gente está caminhando então o primeiro Papo de Fé, o episódio passado, número 1. Hoje a gente está no número 2. Primeiro a gente falou sobre o primeiro conflito narrado em Gênesis, né? Nós falamos sobre a Mesopotâmia e hoje a gente tem que, obviamente, seguir o processo bíblico e a gente vai conversar sobre as tribos de Israel. E já vou passar aqui para o pastor Jorge, fazer seus cumprimentos, seu cordial boa noite, pastor. Boa noite à nossa audiência, boa noite à audiência que está sintonizada pela FM, pelo YouTube, pelo Facebook. Você que está nos assistindo, fique conosco. É um prazer estar aqui, receber de volta o Paulo Júnior, o Wellington sempre aqui, o Christian, a equipe do Papo de Fé, e nos alegramos em compartilhar as verdades bíblicas, falando sobre a história e compartilhando os valores que a Bíblia nos ensina para o nosso dia a dia. Cada exemplo, positivo ou negativo, nos ajuda a entender o que fazer e o que não fazer, né?
na nossa vida, no nosso procedimento, nos dão estrutura para que a gente siga adiante. Isso aí, pastor. Júnior, boa noite. Que bom estar com você aqui na mesa novamente. O teu cordial boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, aqueles que nos ouvem pelas ondas de rádio, aqueles que nos ouvem pela internet. É um prazer estar aqui de volta. Né, geralmente eu não apareço, fico ali naquele cantinho ali, mas é muito bom poder estar aí compartilhando da palavra de Deus e falando um pouco sobre essa história desse povo que é tão interessante, que é o povo de Israel, né? Sobre as tribos. E eu fico muito contente de poder estar aqui. Eu sei que eu vou acrescentar muito pouco comparado aos meus colegas, mas estamos aí. Sempre joga uma responsabilidade da qual não existe, né? Claro, tem que ser humilde. Então, Júnior, já que tu atribuiu uma responsabilidade a mim ao pastor Jorge, eu já vou atribuir a primeira a você, então. Ô, louco. Tu acompanhou o Papo de Fé, não necessariamente sentado aqui nesta cadeira, junto a essa mesa, mas você já acompanhou o último Papo de Fé, o penúltimo Papo de Fé, e dentro do que foi falado aqui, dentro do que a gente conseguiu trazer dentro dessa temática, desse novo assunto, em relação aos reis, à Mesopotâmia, a ideia do novo programa, você está obviamente a par de qual que é a ideia. Teu ponto de vista em relação tanto ao programa passado, o que foi acrescentado, tu gostaria de acrescentar algo que talvez a gente não tenha comentado? Não, eu acho interessante só a gente fazer uma recapitulação do programa passado, né? Que foi falado um pouco sobre Abrão, como a história de Abraão, como ele saiu do Ur dos Caldeus e foi então até a terra de Canaã. E ali Deus começa o projeto do povo dele, né? Em Abraão, Deus começa a história de toda uma nação que sobrevive até hoje, dentre poucas, né? Porque poucas nações no mundo sobrevivem há tanto tempo como Israel. Então, ali Deus faz a promessa para Abraão, porque ele já tinha uma ideia de povo, e ele já tinha a ideia do Messias vindo desse povo, né? E é interessante que no programa passado foi falado então um pouco sobre como Abraão sai então da terra do Ur dos Caldeus, como ele tem conflitos no meio do caminho, a questão de Ló, como eles tiveram divergências, né, entre Ló e Abraão, e ali eles tiveram que se separar, então Ló vai para Sodoma, e então Abraão se separa dele. Então acho que hoje a gente vai continuar um pouco essa história, falar sobre como que se formaram então as 12 tribos, e acho que vai ser muito legal a gente estar falando sobre isso um pouquinho. Pastor, algum adendo, alguma recapitulação, salientar algo? Quando a gente fala de Abrão, né, de Sara, e já falamos na semana passada de Ismael, da questão dos ismaelitas ali, mas falando de Sara, né, quando Deus diz, de ti sairá uma grande nação, pensa ali, eram só marido e mulher, dali vem Isaac, de Isaac vem Esaú, Jacó, e Jacó é transformado por Deus em Israel, e de Israel vem 12 filhos que se transformam nessa nação numerosa hoje. Então, às vezes a gente não entende, a gente olha para dentro de nós mesmos e se acha tão pequeno, né? Um homem que já era para ter desistido, porque o pai dele foi no projeto, parou na metade, ele estava com 75 anos. Quando Deus chama ele, eu tenho 66... Daqui a 75, Deus disse assim, não, agora você vai que eu vou começar algo novo contigo. A gente já se sente meio debilitado fisicamente para começar coisas novas, embora a gente esteja aqui começando um trabalho novo nessa cidade, mas a gente não tem mais aquela energia que tinha com 30, 40 anos, e o homem começar por uma promessa de Deus, um projeto, e ver o tamanho que esse projeto atingiu, né, até hoje. Então, como Deus pode fazer grandes coisas através de pessoas pequenas, os improváveis. Sempre digo, Deus gosta de usar os improváveis. Ali na igreja eu digo, as pessoas às vezes que chegam lá, que o povo menos valoriza, são aquelas que mais agregam dentro da congregação. As pessoas mais simples, as pessoas mais desprovidas financeiramente, às vezes são as pessoas que têm uma fé assim que impulsiona, que convidam pessoas, que tocam pessoas, que dão testemunho, que Deus usa. Então, às vezes eu olho para nós mesmos, né, olhar aqui essa rádio, que não é nem a maior rádio de uma cidade tão pequena,
E eu penso que Deus pode fazer grandes coisas através de um programa como esse. Sim. Muito bem, pastor. Seguindo, então, dando o pontapé inicial sobre a proposta do Papo de Fé de hoje, muito se fala sobre as tribos, né? A gente tem diversas pequenas explicações, a gente tem algumas grandes explicações. O princípio básico da que a gente consiga passar por esse período das tribos é que lá na frente a gente vai precisar falar muito delas, nas diversas vezes em que elas se separam, nas diversas vezes em que elas se unem. A gente vai tratar sobre a questão organizacional, a gente vai ver conflitos sociais, conflitos por terras. A gente vai ver um princípio muito forte na tributação sobre as tribos que depois causam uma nova separação, além de 12, a gente tem o Reino do Sul, a gente tem o Reino do Norte, e são levados alguns como escravos. Então, nesse ponto que é importante a gente começar a explicar um pouco sobre isso. Quando a gente ainda está falando de Abraão, quando a gente está falando da linhagem dele, a gente sabe que também se tem uma grande nação, tanto na questão judaica cristã, quanto na questão muçulmana, né? Quanto na fé islâmica. Sim. Então, aí a gente vamos iniciar por aí. Para quem quiser acompanhar e conseguir ter um princípio bíblico para tal fim, em Gênesis 16, que a gente vai tratar sobre... Eu só vou fazer o pontapé inicial, e aí eu vou, obviamente, deixar para o pastor, que é sempre quem faz a nossa orientação mais explicativa. Em Gênesis 16, Abraão, obviamente, né, casado, porém se tinham servos. Ter servos naquela época para ajudar, enfim, em todos os trabalhos era normal. Também a gente tinha um princípio chamado concubina, que era, não era mulher oficial, mas eram mulheres que tinham relações, né, com homens. Existia uma regra para isso. Essa regra estava associada a tu ter posses, né? Tu ter condições de ter isso, né? Mas os filhos não eram reconhecidos como o filho legítimo, como o primogênito, sim, da esposa. O pastor vai com certeza explicar de uma forma com mais propriedade, eu só estou dando o pontapé inicial, quando a gente trata da questão da promessa de Deus a Abraão, quando então a sua esposa então demorava, não estava no tempo de Deus, eu vou colocar dessa maneira, para que se iniciasse os planos de Deus na vida de Abraão. Então ganha ele uma concubina que não era de sua vontade, mas foi de vontade da sua esposa, para, como se pode dizer, e é um termo que a gente normalmente está associado, quando a gente tenta apressar os planos de Deus na nossa vida, né? Então, sempre pode dar alguma coisa que os planos do homem é falho, mas o de Deus não. Pastor, seguindo esse princípio, esse entendimento inicial sobre essa divisão, sobre o que aconteceu nesse princípio, como que o senhor pode explicar para nós? Ali há, vamos dizer assim, uma dúvida no coração de Sara, né, se ela poderia ter filho, porque a promessa tinha sido dada. Já tinham se passado mais de 20 anos e nada da promessa acontecer, e ela já estava bastante idosa, né? E aí ela disse, não, Abraão, pega esse egípcio aí e vamos fazer um filho. E tem uma coisa interessante, naquela época, quando uma escrava ia gerar um filho, ela não ia gerar um filho para ela. Aquele filho era gerado para a senhora dela, né? Era uma permissão. E também, então, quando a mulher ia dar à luz, o que ela fazia? Ela deitava sobre a Sara, né? A Sara deitava, vamos dizer, na maca, na cama ali. Quando a parteira chegava, a Agar deitava sobre ela e tirava o filho entre as pernas da própria Sara para ser considerado como um filho dela. Mas ainda assim, quando nasce Ismael, né, essa Agar parece que ela fica um pouco assenhorada, assim, né? Diz, não, agora sou eu aqui que vou dar filhos para Abraão, e você, esposa, não vai dar. Então começa a haver um conflito ali entre as duas, né? E desse conflito ela chega a sair, Deus manda ela voltar, ficar sujeita a Sara,
mas logo que nasce Isaac, aí é Sara que manda ela embora, né? Não, desde essa época já dá pra gente ver que é um problema homem ter mais do que uma mulher. Que sempre dá problema. Mas até hoje os orientais, eles têm essa prática, né? Sim. Não só questão de concubina, não. Mas, por exemplo, nos muçulmanos, eles têm mais de uma esposa. Né? Eles podem ter... Eles têm algumas leis, né? Primeiro, eles não podem ter mais esposas do que o líder, o presidente, o rei tem. Então, eles ficam muito ansiosos quando o rei casa só uma vez, né? Que daí eles não podem ter 2 ou 3. A segunda coisa é que eles não podem fazer distinção entre uma esposa e outra. Então, por exemplo, se um árabe, né, um árabe ou outro povo que é poligâmico, né, ele queira ter 2 esposas, ele tem que ter, por exemplo, um andar para a primeira esposa, ele tem que construir um segundo andar na casa para a segunda esposa. E não pode ter nada menos do que tem para a primeira. Então ele tem que fazer... Se ele dá uma joia para uma, ele tem que dar para a outra. A lei é assim. Então o cara, quando vai construir o segundo piso, a gente tinha uma turma de amigos que sempre estava viajando para Israel, para o Oriente, né? Daí um amigo chegou para a esposa, esposa, vamos fazer um segundo piso na casa. O que está pensando? O que tu está pensando? Não, e eu conversei com eles lá, né? Tinha guias nossos no Egito que eram egípcios, né? Daí perguntando, o rapaz que chamava Ismael, inclusive, ele disse, ele queria casar de novo. Tinha uma esposa e queria a segunda, né? Eu só estou juntando recursos para poder ter uma mais nova. Normalmente eles querem uma moça mais nova para ser a segunda esposa. E eu disse para ele, tá, mas como é que vocês administram esse negócio aí? Porque a gente sabe aqui na nossa cultura, com uma esposa só, tem várias situações que tem que administrar no casamento. Sim. Imagina 2 com pensamento diferente, com origem diferente. Disse, uma brigando com a outra, pela mas ele disse que as regras são bem, assim, rígidas, e as mulheres, em geral, respeitam muito. Então, elas se tratam bem, tipo irmãs. Sim. E o céu deles tem 21 virgens, né? 21, então, o cara que se... Por isso eles explodem lá e tal, porque eles acham que vai para o céu esse regado a vinho, que eles não podem na terra beber, né? O muçulmano, ele tem essa questão de não poder tomar álcool, mas lá se toma vinho abundantemente e tem 21 virgens para casar. Eu me lembro até de um missionário, ele era marroquino, o nome dele. O nome dele era Mehdi, se não me engano, que ele falou que muitos que se convertem, muçulmanos que se convertem ao cristianismo, eles têm esse dilema ético, né? Porque às vezes estão casados com várias esposas e aí eles têm que pegar e tem que... Como é que faz agora? Tem, sei lá, 10 esposas. 3 esposas. Como é que tu faz agora? Tu vai abandonar tuas esposas? Tu vai deixá-las sozinhas? E agora? Como é que faz? Né? É um dilema bem interessante que faz o cara pensar, né? Não é um problema nosso, da nossa cultura, né? Graças a Deus. Mas é um também, dilema... Né? Mas então, Tem peões aqui que se convertem, tem mais de um. O que traz o entendimento? Que a gente está tratando de Ismael. A gente está tratando do primeiro filho de Abraão, né? Que vai dar origem aos ismaelitas, que é considerado um profeta, né? No Alcorão. Também é numerosa a descendência dele. Por causa da promessa, né? Por causa da promessa, o anjo, né? A Bíblia faz a menção, deixa eu ver aqui, eu acho que é o anjo do Senhor, né? Que ela faz a menção, né? Gênesis 16, 10. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes sejam grandes. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los, né? Então a gente parte dessa importância que às vezes as pessoas tendem a ter uma dificuldade na compreensão, que tanto para o judeu, quanto para o cristão, quanto para o muçulmano, Abraão é alguém íntimo de Deus, é alguém que deu sim, deu sim a vida com um propósito a Deus, e Deus tinha sim uma relação íntima com Abraão, e todos reconhecem a promessa.
Então, nesse princípio do primeiro filho, quando então afastado do convívio da casa, que aí se forma um novo princípio de fé. E eu creio que a gente vai chegar um dia do Papo de Fé, que nós vamos falar especificamente sobre essa nova criação da fé, né? Mas aí agora, retornando à linhagem, né, de Abraão, a gente vai começar a dar origem da descendência dele, né, até chegando em Jacó, neto de Abraão, né, que depois tem o seu nome mudado também, mas acho que no momento certo a gente vai tratar sobre isso. E dali, então, começam as suas descendências, começam seus filhos. Diante disso, pastor, quando a gente trata na igreja, e eu gosto sempre de a gente iniciar na questão da pregação na igreja, no ponto na igreja e como que é ensinado na igreja. Em tempos de hoje, no que a gente consegue trazer para tempos atuais essa divisão das tribos, esses ensinamentos das tribos? Bom, as tribos, aí nós temos várias fases, né? Primeiro, quando o Jacó, é interessante que ele só vai virar Israel, né, com a luta com o anjo. Com a luta com o anjo, e ele assume a proporção de nação, porque até ali naquele Val de Jaboque, onde ele tem aquele encontro com o anjo e luta com aquele anjo pela bênção, e recebe a bênção, né? Imediatamente, quando ele se transforma em Israel, ele ganha Benjamim, que é o 12º filho, e perde a sua esposa amada, Raquel, né? Porque ela morre no parto do Benjamim. Mas ele ia, inclusive, ter um nome mudado, né? Benoni, que seria filho da dor. Raquel morrendo, diz assim, chama Benoni. Ele disse, não, vai ser Benjamim, filho da mão direita, Benjamim. Né? Porque Ben, em hebraico, é filho, né? Então seria Noni, que seria filho da amargura, filho da dor. Ou Yamin, que é a mão direita, né? Então esse vai ser o filho querido, filho da mão direita. Quando ele completa essa 12ª tribo, se formam as tribos. Mas elas só vão se transformar em povo mesmo, em tribos, na saída do Egito, porque até ali eram 70 pessoas que entraram no Egito. Mas saem de lá 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então sai uma multidão, inclusive no livro do Êxodo ali é narrado, né, a lista das tribos e a estatística de quantos homens acima de 20 anos tinha em cada tribo. E elas são listadas tribo a tribo. E, na verdade, ali são contadas 13 tribos, porque de José sai Efraim e Manassés, porque Levi não tem herança na terra, né? Então José, que foi o acolhedor de todos, os 2 filhos deles, cada um se forma uma nova tribo. Mas as 12 tribos, elas acabam em Benjamim, não em Efraim e Manassés. Só que quando chegamos no governo das tribos lá em Israel, vai haver. Então essa transição entre geral, na entrada ali de Israel, quando Jacó transpõe o Jordão entre Israel e Raquel, tem Benjamim que completa as tribos dele. A gente tem que entender que na Bíblia o número 12 é um número que traz ensino de governo. Por exemplo, são 12 meses do ano, né? São 12 tribos, né? São 12 apóstolos. 12 horas do dia, 12 horas da noite. 12 apóstolos do Cordeiro. Então, é um governo da igreja, o governo de Israel, o governo das horas, né, que é noite e dia. Todas essas coisas são ligadas a esse número. Porque, para a gente entender um pouco, na língua hebraica, os números são letras, né? O Aleph, por exemplo, é a primeira letra, ele é o número 1 também, né? Cada número, ele corresponde a uma letra. Porque não existia números ainda naquela época. O número veio com os romanos, através, não dos árabes, né? O número romano é aqueles depois, XY, né? O número que nós escrevemos é um número arábico que vem do árabe. O árabe tinha letras e números. O hebreu não, ele usa números como letras. Ou letras como números, né? Letras como números. E aí, então, a composição do numeral é bem diferente da nossa. Mas isso é uma digressão aqui que nós estamos falando para ensinar esse 12, esse 12º que entra, começa a se transformar numa nação ali.
E essa nação é gerada dentro da escravidão, porque Deus já tinha falado com Abraão lá atrás, olha, dos teus descendentes vão ser levados ao Egito, vão ficar lá por 400 e tantos anos, e depois eu vou tirar eles de lá e transformá-los numa grande nação. E aí essa transição de tribo para nação acontece lá no Vale de Gozém, né? Quando o povo de Israel fica hóspede no Egito e de hóspede passa a escravo. E aí eles são libertos para se tornar uma nação. Eles começam a ter uma língua própria, conquistam a terra prometida, tem um território próprio e tem uma língua e um povo, né? Mas só voltando, só recapitulando lá no princípio, quando a gente falou sobre a mudança do nome de Jacó para Israel. Sim. Eu vou ler aqui o texto, né? Em Gênesis 32, no versículo 24. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe junto da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora de lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel, aquele que lutou com Deus. Aqui é Jácobo, né? Jacó é um nome que ele recebeu no nascimento, porque ele era gêmeo de Esaú, e quando Esaú nasce, que nasce primeiro, que é o primogênito, ele nasce agarrado ao calcanhar. E a mãe dele dá esse nome para ele, Jácobo, quer dizer suplantador, né? Aquele que suplanta. Alguns dão aí de enganador, de manipulador, enfim, depois acontece a manipulação, porque o pai, aqui nós podemos tirar uma lição, que o Hélio estava falando, né? O pai, né, Isaac, amava Esaú, que era caçador, e a mãe amava Jacó, que era o filhinho que cuidava da casa, cuidava das ovelhas, ficava filhinho perto de mamãe. dela, filhinho da mamãe, e ela com ele, né, a Rebeca com Jacó, arma uma situação para ele roubar a bênção. E aí ele se veste de Esaú, e bota roupa, bota uns pelos, tenta imitar a voz, o pai meio que percebe, daí tem aquela trapaça ali para roubar a bênção. E já havia, né? Depois, logo em seguida, tem aquela venda da primogenitura, mas a primogenitura era um tipo de bênção, porque o primogênito em Israel, ele tinha o seguinte, né? Nessa cultura israelita, né? Ele tinha herança em dobro. Então, pensa que o Isaac era um cara rico, né? A Bíblia mostra que ele foi abençoado, tinha muitas posses, ele prosperava, aquilo fala que ele enriqueceu em um ano, abria poço, o povo entulhava, ele abria outro, e cada vez a água ia junto com ele. Que tem muito ensino também, que a gente pode passar outra hora, mas não vamos entrar nisso, senão a gente demora demais. Mas aí, quando ele recebe aquela bênção toda, ele prospera. Já herdou de Abraão, que era um cara rico, e ele ampliou essa riqueza trabalhando e sendo abençoado por Deus. Aí, pensa, 2 filhos, né? Dividiria meia-meia, não. 2/3 era para o primogênito e 1/3 só para o outro filho. Por que se tinha essa lógica, né, do primogênito? Porque o primogênito, em geral, era o filho mais velho, como vai ser o caso lá de Rúben, né, que era o mais velho. Quando nasce Benjamim, que era uma criança, o Rúben já era um homem. Então, o filho primogênito ajudava a administrar a casa e cuidava dos mais novos. Então, por justiça, ele recebia herança em dobro. Mas como eram só 2 e tinham nascido no mesmo dia, então aqui a disputa era meio desigual, né? Sim. Mas aí o Esaú vende por um prato de lentilha a primogenitura dele, e depois, além da primogenitura, a bênção ele é trapaceado e perde ali. Mas havia um propósito de Deus nisso, né? Só que uma situação torta que eles construíram ali, Rebeca, e aí então ele é considerado como enganador, como trapaceiro, e Deus muda o nome dele para Israel, né? Que Israel quer dizer príncipe de Deus, né? El é Deus, né? Israel é o príncipe que procede de Deus. Então ele mudou um nome de enganador para príncipe de Deus. A natureza dele foi transformada através dessa experiência ali. Porque ele deu um nó em Esaú e terminou
o nó nunca dá certo, né? Sim. Ele deu um nó, aí ele cai na mão de Labão, que era muito mais malandro. Deu mais nó nele. Deu mais nó nele. 10 vezes trocou o salário dele, e ele sempre crescendo, mesmo com o salário, porque ele tinha a bênção. A bênção vale mais que dinheiro, né? Sim. Júnior, quais suas considerações até aqui? O que tu gostaria de acrescentar? Não, eu achei interessante que, como a importância do significado do nome, né? O significado do nome. Deus muda, não só muda, tipo Jacó ali, porque não foi só uma mudança de nome, ele mudou Jacó ali. Mudou a natureza Mudou dele. a natureza dele. E como Deus transforma, então, Jacó, e como é importante essa mudança de nome, né? E o pastor estava falando sobre essa questão de que Jacó foi ludibriado por um que era mais esperto que ele. E é interessante como, ao longo da história, as pessoas cometem vários erros. Depois Davi vai cometer outros erros. Sim. Né? E Jesus nasceu da linhagem de Davi. Então, apesar dos erros, das falhas, Deus continua sendo fiel, né? Porque ele fez uma promessa para Abraão. Abraão fez o que era errado, né? Com Agar. E teve Ismael, mas Deus continua sendo fiel. Tanto é que ele foi fiel com Ismael também. Né? Então a gente pode ver hoje que os árabes, né? Tipo, 2 povos ali que sempre tiveram impérios dominando ali, são povos que sobrevivem. São os judeus e os árabes. Né, se for olhar, são 2 povos ali que passaram muitos impérios, o Império Babilônico, o Império Romano, o Império Persa, enfim, vários impérios, e ainda assim são nações que se mantêm. Né? Então Deus mantendo a promessa dele. E apesar das pessoas serem tortas, né, fazendo coisas tortas, fazer brique-porco, que nem o pessoal diz aqui, fazer brique-porco, né, fazer coisa errada que desagrada a Deus, ainda assim Deus se manteve fiel, apesar da infidelidade do pessoal. Né? Depois tu tem Davi lá fazendo o que é errado, e mesmo assim Deus manteve a fidelidade, apesar de que as consequências vieram igual. Né? A gente pode ver que, tirando uma lição que a gente estava falando, tirando uma lição para nós hoje, tipo, tem consequências. O pecado do povo de Deus, por mais que houve arrependimento, depois Deus transformou, houve consequência. Né? O pecado do Jacó lá, tentar enganar o irmão, depois o irmão queria guerrear contra ele. Deu toda uma questão de atrito entre os dois. Depois o próprio sogro dele ludibria ele, né? Faz ele ficar com a Léia em vez de ficar com a Raquel, que era quem ele queria. Então, a gente vê durante a história o povo fazendo coisa errada, mas Deus se mantendo fiel mesmo, apesar da infidelidade do povo. Que trazendo isso para os nossos dias, né? Qual que é a lição que a gente pode aprender sobre o que tu estava falando aí? Então, seguindo o nosso contexto, a gente conseguiu trazer uma boa apresentação, né? E aí a gente, obviamente, vai ter que começar a falar, então, sobre a linhagem, né? A gente vai estar falando sobre Lia, Raquel, Bilá e Zilpa. Serva, Bila serva também, Raquel e Lia como esposas. Aí tem essa história ali, né, que o Paulo Júnior estava contando. Sim. Que Labão... porque Jacó chega lá, Raquel se apresenta para ele acha ela linda, se apaixona. Eu trabalho 7 anos por ela para ti. Aí quando chega no fim de 7 anos, ele diz, não, mas aqui tem um costume. Primeiro tem que casar mais velha. Então tu vai esperar, vai me trabalhar mais 7 pela outra. Aí ele pega, né, casa com Lia, né? E Lia diz que ela tinha olhos baços, alguns diz que ela era vesga, tem várias traduções para isso, né? Traduzindo era feia. Não era bonita, né? E pensa que naquela época, como as mulheres usavam véu, a única coisa que aparecia eram os olhos. E o olho da mulher não era bonito. Então a situação ficava complicada, né? Mesmo antes de tirar o véu, ela já era desfavorecida na aparência. E ela perdeu ali e casou. E deu filhos. Aí ele casa com Raquel, que é estéril. A gente tem que ter uma coisa interessante aqui, né? Nessa descendência para chegar em Jacó aí, Sara era estéril. Aí levou anos, deu à luz a Isaac. Isaac vai e casa com Rebeca, que era estéril. Aí Deus abençoa, vem os gêmeos. Daí Jacó vai lá, casa com Lia, que teve filhos, teve aí os primeiros, que é Rúben, né? Levi. Não é isso? Deixa eu pegar aqui a linhagem. Começa com Rúben, né? Rúben, acho que é Simeão. Antes. Não, Rúben é o primogênito. Sim, o Rúben é o primogênito, depois é Simeão. Rúben, Simeão, Levi, Judá,
Issacar, Zebulon, os filhos de Lia. De Lia, mas antes, no meio desse vai nascer filho da serva ali. Sim. Aí, das duas, né? Porque daí Raquel, como não podia ter filho, ela faz a mesma coisa que Sara lá, entrega a serva dela para ter filhos no lugar dela. E aí depois a Lia vai fazer a mesma coisa. Então, quando chega essa situação, né, que ele começa a ter filhos, e a Raquel não tinha filhos, ele começa a se preocupar, mas lá para diante Deus abre a madre de Raquel, e aí vem as duas tribos que são as tribos, vem José e Benjamim. Mas o interessante é que Jesus é o leão da tribo de Judá, não é da tribo da favorita, né? Sim. Judá é filho de outra. A linhagem de Jesus ela é toda torta, né? Ela inclui Ruth, que era uma moabita, ela inclui a Agar, né? Que era, sim. Não é Agar, não, como é que é? Rabi, que era a prostituta, aquela que salvou os espias, ela casa com Salmão, né? E tem Boaz, que vem a ser o pai do pai de Davi, né? Então, Boaz, que casa com Ruth, com uma moabita, quer dizer, casa com uma prostituta de Jericó, né? O Salmão lá. E daí gera o Boaz, que vem a ser um homem bom, que acolhe Ruth, e ali de Ruth vem Davi, que é a descendência de Davi, e também Davi, Jesus vem da linha de Salomão, né? E Salomão era filho também da mulher, aquela que também foi complicada a história ali, de Davi. Então, como o Paulo Júnior está dizendo, a Bíblia não esconde os erros dos homens, mas quando os homens se arrependem, todas essas mulheres elas tiveram atos nobres, né? Raabe acolheu os espias e ela se juntou a Israel, foi aceita, e aí ela torna-se uma bênção na linhagem. A questão de Judá e Tamar também, né? Tamar também é uma situação estranha ali que acontece para gerar a descendência que vem dar a Davi. Então, tudo isso, né? Deus, em tudo isso, o Senhor está cuidando. Ele pega os improváveis, como nós estamos falando aqui desde o início, pessoas que às vezes, pelo certinho, pelo pedigree, pela linhagem DNA, não seriam as escolhas humanas, mas as escolhas divinas, elas têm um segredo por trás. E por que a Bíblia não oculta, eu digo assim, o erro das pessoas? Porque a gente vem de uma cultura romana, né, que ao santo é aquela pessoa que é igual a Jesus, que ela nunca pecou. Pode pegar todos os patriarcas, todos eles erraram. E a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus arrumou uma mulher lá, talaricou com uma situação que nem precisava, né? De férias, quando tinha que estar na guerra, arruma uma encrenca para ele. Então, esses homens todos erraram. E o erro deles não é oculto, para saber que nós homens podemos errar, mas nós nunca podemos deixar de nos arrepender. Então, começando a trazer um pouco de luz sobre cada tribo. Né? Eu tenho aqui o meu esboço. O Rúben, né? Rúben. Origem é o primogênito de Jacó e Lia, né? A importância dele, embora fosse o primogênito, Rúben perdeu o direito da primogenitura. Primogenitura? Isso aí, obrigado. Porque ele armou aquela encrenca lá, né? Por desonrar o seu pai. Né? Eles arrumam a tribo dele lá, fica a leste do Rio Jordão. Né? Isso. A tribo de Rúben e meia tribo de Manassés, eles não quiseram cruzar o Jordão, porque a terra prometida era além Jordão. Eles acharam aquelas campinas bonitas ali, né, que onde hoje é a Jordânia, e ali eles disseram, não, vamos ficar por aqui mesmo. Né? Eu acho que tu não vai conseguir colocar, né, Christian, uma imagem aí, né? Tu consegue colocar? Do mapa? Dos símbolos de cada tribo, né? Sim, porque o judeu tem muito essa questão do símbolo, né? Existe um símbolo para cada tribo. Sim. E o símbolo da tribo de Rúben é a mandrágora, que é uma espécie de uma fruta, né? Uma flor, né? E ela é citada em Gênesis 35, 22.
Mandrágora. É uma planta da região ali. E eles tinham, por exemplo, no peitoral do sacerdote lá, que depois As Deus 12 revela, pedras. tinha 12 pedras de cada cor para cada tribo, né? E ali descreve qual era o tipo de pedra que simbolizava cada tribo. Sim. E aí, então, seguindo aqui, eu vou pulando entre um esboço e outro, a gente vai falar sobre a segunda tribo, né, de Simeão. Filho de Jacó também com Lia, né? Eu vou pegar aqui, conhecido por suas violências junto com a Levi, em resposta... Ali foi um abuso com a irmã deles, né? Conhecido pela violência que teve, né, junto com a tribo de Levi, em resposta ao estupro à sua irmã, que é o que tu comentava antes. Isso, né? Eles tu mandaram... queres até comentar em relação a isso, enquanto o Christian acha ali? O episódio está lá em Gênesis 34, se eu não estou enganado. Sim, é exatamente isso. Onde o Siquém, né, filho de Enron, eu não me lembro o nome do pai, mas enfim, ele pega e estupra Diná, né? Essa é a palavra. Ele pega e abusa da irmã, né? Da única filha de Jacó. E aí os irmãos de Jacó armam uma cilada lá. E daí esse Siquém se apaixona pela Diná e vai lá e chega para Jacó e pros irmãos de Diná e pede para casar com a Diná. E que eles podiam casar então com as irmãs e as filhas deles, enfim. Só que daí eles falam para eles que eles têm que se circuncidar. Daí eles aceitam essa condição de circuncisão. Mas não foi Jacó, isso foi os filhos foram os filhos dele. Foram os... Rubem aí, a mandrágora, isso. Isso, mas tem... Se tu... Bom, aí a outra é o Simeão, né, que é o... Mas tem o desenho da plata. Isso, o desenho... foto isso. Procura aí mandrágora, tu acha aí. Não vai achar aí. Aí, o que acontece? Esse pessoal todo se circuncida. Todos os homens da cidade... de Siquém ali, se circuncidam. Aí o que acontece? Os irmãos de Diná chegam lá e matam a galera, enquanto que elas ainda estão... que há uma dor terrível, né? A circuncisão... Ainda estão na dor da circuncisão. Dias ali, não consegue correr, né? Imagina a situação, né? Sim. Quem não sabe que é circuncisão, né? É tirar a pele do órgão do pênis, do órgão sexual masculino. Sim. Então, você corta aquela pele excessiva que vem ali. Então... Imagina a situação que eles ficaram 1-2 dias ali, ou mais, até a pessoa fica com muita dor. Sim. Aí não podia reagir. E aí eles vão lá e fazem um massacre, né? Eles matam e daí ainda pegam as mulheres como escravos, enfim, as mulheres e as crianças, enfim. Eu ia pegar aqui Aí volta aquilo que a gente estava falando, que a Bíblia não esconde. Porque esse era o povo de Deus, né? Eram os irmãos... os descendentes de Jacó, de Israel lá, que estão ali fazendo um massacre de graça, né? De graça não, mas assim, fazendo um massacre... injusto, né? Porque o cara tinha se arrependido. Ele errou, mas ele tinha se arrependido. Eu vou fazer só um adendo aqui que faltou antes, que eu não estava abrindo carregando a página aqui completa. Na questão de Rubem, as referências bíblicas vão estar em Gênesis 35, 22, bênção de Jacó, Gênesis 49, do 3 ao 4, e o território está descrito em Números 32, do 1 ao 5. Sim. Tá? Aqui no que a gente está falando de Simeão... bota a imagem lá. O interessante é que no meio dessa imagem aí tem um candelabro, né? Como é que é? Tem uma outra palavra. Menorá. Uma menorá, né? Que tem uma simbologia bem importante na... Até essa imagem ela é lá de Jerusalém, né? Esse é um mosaico, né? É um que mosaico. Eles têm muito. Isso aí não é uma coisa tão antiga, tá? Isso vem da época ali do Império Otomano, um pouco antes ali, quando houve aquelas que eles construíram esses templos que usavam esses mosaicos de pedra. Isso tem em vários lugares lá em Israel, tem esses pisos aí. As referências bíblicas do que a gente estava falando sobre a questão do estupro e a questão da vingança de Siquém está em Gênesis 34, do 25 ao 30, a bênção de Jacó 49, do 5 ao 7, e o território de Simeão está descrito em Josué 19, 1 ao 9. Talvez esteja em Números também. Tá? Eu não sei, a gente falou sobre o símbolo, que é a espada. Não sei se tá lá, ali. Tá nos 12 ali. Ó. Que simboliza a justiça? Sim. Ali tem uma balança. É a balança,
Não tem a espada ali? Não. É a balança. Então que está é a como justiça ali. É, a justiça é a balança. Varia de uma imagem para outra. Mas então tem uma variação entre a balança e a espada. É que esses símbolos aí são derivados da bênção que Israel dá sobre os descendentes lá quando eles estão lá no Egito. Antes dele morrer, Isso. ele chama cada um dos filhos e determina uma bênção de Deus sobre a vida de cada um. Né? Uma das tribos, agora a terceira tribo, né? A tribo de Levi, que eu acho que é uma das mais conhecidas. Sim. Na questão da propriedade dela, que ela não se tinha territórios, porque ela tinha que cuidar do sacerdócio, como cuidava do sacerdócio, cuidava do tabernáculo. Quando fosse receber ofertas, dízimos, então, para que não houvesse algum tipo de desvio, então os sacerdotes não possuíam propriedades, eles eram mantidos, as outras tribos mantinham os suprimentos necessários para a tribo de Levi. E eu acho que a gente tem muito mais para falar sobre eles, né? Deixa eu pegar aqui o símbolo. Levi é a tribo de Moisés, de Arão, né? Que depois vai perpetuar o sacerdócio ali. Que é ali onde vai estar o peitoral, com as 12 pedras, mas também tem a variável que é o símbolo, né? a harpa que Davi tocava também é conhecida como um dos símbolos da tribo de Levi. Porque os levitas, eles tinham várias funções. Tinham os porteiros, tinham os adoradores, né? E aí Davi organiza eles em turnos, né? Aí já é lá adiante, quando Davi reestabelece, não o tabernáculo de Moisés, mas o tabernáculo de Davi, ele bota 24 horas de oração, 24 horas de adoração. Então ele cria discipulado com adoradores e tinha tocadores de instrumentos 24 horas por dia tocando diante do templo. Né? E até hoje em Israel, né, se tem o período das festas, que descendentes da tribo de Levi vão lá para fazer aquela bênção sacerdotal, né? Sim. Que vão caminhando em Jerusalém e vão abençoando o povo, né? Na verdade, tem hoje naquela porta que está fechada, que é a porta dourada, tem a escadaria do templo, né? Quando eles subiam, e tem os cânticos de degraus, eles sobem cantando salmos com harpas ali. É muito lindo, tem inclusive alguns vídeos ali, tem um coral de 100 harpas, né? Eles adorando a Deus. Tem aquele Joshua Aram, que eu acho que é um adorador, ele é um cristão messiânico, e eles tocam os louvores que a gente canta aqui em hebraico e tocam muito com harpa, né? Então é muito bonito de ver. E até hoje tem levitas, que são da tribo de Levi, especializados nisso, né? Eles sabem cantar esses salmos na sequência que precisam ser cantados para cada ocasião. Porque os cânticos de degraus eram cantados nas 3 grandes festas, quando eles vinham subindo a Jerusalém, eles vinham cantando esses salmos, né? E aí, para fazer parte disso, só realmente a descendência deles. Só os levitas. Isso não tem como chegar lá e querer fazer parte, né? Tem que ser da descendência. Por isso que o pessoal que chama galera que toca aí de levita tá meio equivocado, né? Meio equivocado. Porque para ser levita tem que ser descendente da tribo de Levi e tem que fazer muito mais do que tocar na igreja, né? Não, os levitas administravam o recurso, né? Tinham os porteiros, os tesoureiros, tinham várias funções ali. Cuidavam do templo em si, né? Não, e tudo, né? Aí, por exemplo, o serviço social, né? Que hoje é os diáconos que fazem na igreja, eram os levitas que faziam, né? Então vou citar as referências, né? Quanto serviço sacerdotal, a gente vai estar descrito isso em Números 3, do 6 ao 10. A cidade dos levitas está escrito em Josué, capítulo 21. Bênção de Moisés, Deuteronômio 33, do 8 ao 11. E entre essas tribos, Arão, né, é um destaque, porque aí são os chamados em Israel de Kohen, né, que são os descendentes de Abraão. Por exemplo, lá quando agora, né, nós falamos aqui, foi quando estava o Clério aqui, né? Nós falamos da vaca vermelha, né? Sim. Quem vai estar treinado lá, eles acharam, ele falou para nós aqui, lembram, que eles acharam um levita que ainda tinha todas aquelas coisas, não tinha, era virgem, não tinha tocado em morto durante toda a sua vida, que ia ser o cara treinado para fazer o sacrifício para purificar o templo. E esse cara tem que ser um Kohen, tem que ser descendente de Arão. Então, muita pessoa que tem esse sobrenome Kohen, isso já significa muita coisa. Tem que ver no DNA deles. Hoje tem uma empresa especializada em DNA. Você manda o sangue para lá e vê
se você é realmente Cohen, né? Qual tribo você é, de quanto % de cada linhagem você tem. É um estudo muito profundo que eles fazem, porque eles levam muito a sério isso. A descendência, né? Descendência. Muita Para você poder oferecer o sacrifício no templo, que é a função dos Cohen, tu tem que ser descendente de Arão. Sim. Aí a gente vai falar então agora da quarta tribo, né? Também o filho de Lia, né? Com Jacó. De Judá, com certeza, uma das principais tribos, né? Que vai dar origem ao Messias também. E vai dar origem ao que hoje nós chamamos de judeus, que é uma coisa que o pessoal confunde, judeu com israelita, né? Sim, sim. Judeu é descendente da tribo de Judá. Aí tudo que é israelita é chamado de judeu, mas tem israelita aí que é levita, outros são da tribo de Dan, outros são da tribo de, sei lá, Ruben, enfim. Sim. Então, esses não são judeus, né? Eles são rubenitas, são efratitas, são de Manassés. Mas os judeus são a maior parte do que sobrou dos israelitas. Sobrou, né? Porque os primeiros. Aí depois nós vamos chegar lá, na divisão das tribos. Não vamos antecipar, dar spoiler aí. Dar spoiler. Então, a tribo de Judá, a gente tem o leãozinho, né? Que provavelmente ele vai aparecer em destaque em muitas histórias bíblicas, o leão da tribo de Judá. Ele está, inclusive, na bandeira de Jerusalém, né? O leão da tribo de Judá. Isso. E Jesus, diz a palavra, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Então, ele é que é esse leão. Porque a gente tem que saber o seguinte, ó. Quando Israel sai do Egito, Deus organizou eles por tribos. Tem uma coisa interessante, né? Na saída, por exemplo, eles saem 3 dias depois que eles saem do Egito, que cruzam o Mar Vermelho ali, estavam 3 dias de caminhada, eles começam a ter sede, porque eles entram num deserto do Sinai, que é um deserto terrível. Não tem água ali. E o povo começa a morrer de sede. Não chegam a morrer, mas estão passando 3 dias de sede. Acabou a água que eles tinham, não tinha nem para eles, nem para os animais. Eles chegam diante de 2 poços ali, que são conhecidas as águas de Mara, né? Quando eles chegam naquelas águas de Mara, Moisés se adianta e vai lá e experimenta aquela água e diz: a água não dá para beber, a água amarga. Aquela água ali, ela é carregada de metal pesado, até hoje tem lá. Se você beber daquela água, te dá uma diarreia terrível. Agora você imagina 2 milhões de pessoas com diarreia no mesmo lugar. Já estavam com sede e iam morrer de desidratação ali. Sim. E se não tivesse uma estrutura, como é que eles iam saber? Alguém que vai provar da água antes de você beber para dizer que você não pode. Pensa hoje, chega 2 milhões de pessoas num lugar cheio de sede, ninguém ia respeitar ninguém, iam se atracar na briga, o primeiro iam tomar água à força, ia dar um problemão. Mas como havia essa organização tribal, quando Moisés dá o comando aos príncipes das tribos, todo mundo fica parado esperando. Aí Deus dá um comando para ele: pega uma madeira e joga dentro dessa água e eu vou purificar ela. E ali o que tem ali são tamareiras, são palmeiras, né? Talvez seja um lenho daqueles que ele cortou e jogou ali, e a água, por aquele tempo, ficou boa. Agora tu vê, tem o poço ali, é grande, tá? Vamos dizer, o tamanho dessa peça, mais ou menos, o poço das águas de mar. Mas para 2 milhões de pessoas tomar, pensa na confusão. Mas por que eles conseguiram todo mundo beber e dar para os animais? Porque eles ordenaram por tribo. Cada príncipe chamava a sua tribo por ordem, iam tomando aquela água, tomando aquela água, tomando aquela água, até chegar no último. Então, quando você está organizado dentro da organização que Deus deu para eles, desse comando de liderança por tribo, você consegue fazer coisas grandes e não vira confusão. Para sair, quando eles saíam no tabernáculo, quando o tabernáculo era montado, o acampamento, 3 tribos iam na frente do tabernáculo. 3 tribos para o lado oeste, 3 tribos para o lado leste e 3 tribos para as costas do tabernáculo. As 12 ficavam acampadas assim. E a primeira que se movimentava era Judá. À frente de todo Israel ia a Arca da Aliança e o estandarte de Judá, que era o leão da tribo de Judá. Então Jesus já vai à frente do povo, né? E Paulo vai dizer lá que ele... E era a maior tribo também. Né? Era maior. E ela ia liderando. Né? Porque já havia um governo messiânico ali, como promessa na própria organização. Pensa, Moisés disse: vai a minha tribo de Levi, que são... Não, a tribo dele ia carregando o tabernáculo, né? Sim. Eles não iam na frente, quem ia na frente era Judá.
Aí a gente vai falar sobre a tribo de Dan, né? Já não é mais filho de Lia, assim com Raquel, né? Conhecida por suas habilidades em julgar o seu povo. Mas Dan, eu acho que era da serva de Raquel. Da serva de Raquel, isso. É. Eu falei Raquel ou falei serva? Falou Raquel. Então, desculpa. Serva de Raquel. Inicialmente estava no centro de Canaã, depois migrou para o norte. Vamos passar aqui para o outro. Porque Deus deu uma porção de terra para eles um pouco mais ao norte, mais perto do mar ali, né? Em cima do que fica a Palestina hoje, né? Hoje o distrito de Dan é ali perto do Monte Carmelo. Só que eles não conseguiram tomar, né? Aquela região ali, por causa que era a região dos filisteus, né? Era uma região dos... E eles... o problema de Dan é que deu aquele problema lá mais adiante que... eles foram praticamente dizimados, né? Porque eles fizeram uma maldade com uma moça lá, abusaram dela, né? E daí lembra que o levita aquele pegou e a concubina dele picou em pedaços, mandou um para cada tribo, os caras se apavoraram, vieram e fizeram uma guerra contra Dan. Porque eles criaram éfode lá e adoravam e tal, fizeram um monte de besteira. E essa tribo foi... E é interessante que se a gente olhar nas 12 tribos relatadas no Apocalipse, tá Levi e tá as duas tribos, Efraim, Manassés, e não tá Dan. Lá nas 12 tribos dos 144 mil, lá no Apocalipse. Dan não aparece ali. Por quê? Né? Por que não aparece? Porque tem esse histórico terrível lá no fim da história de Dan. A última parte da história de Dan é uma parte terrível. Embora Dan seja considerado juiz, né? Porque a palavra Dan... Ele tinha habilidades de julgar. Ele julga, né? Que Dan e El, né? Vem Daniel, Deus julga, né? O nome de Daniel. O símbolo da tribo de Dan é uma serpente. Dan é comparado a uma serpente, indicando astúcia e a capacidade em vencer inimigos de forma inesperada. Sim. Que naquele mosaico aparece diferente. Não, acho que tem a serpente. Tem a serpente. Ali. Não, acho no que naquele mosaico mosaico não. Acho que eles tiraram a serpente do mosaico. Será que ali aparece Deve igual ao ser o lobo. Apocalipse, então? Que aparece as tribos de Efraim e Manassés. Mas é uma serpente. O símbolo é serpente. O símbolo é a serpente. Ela não está aí, eu acho. Eu acho que não está. Aí a gente chega para Naftali, filho de Jacó, e Bila, serva de Raquel. Descrito como servo solto, na região do norte de Canaã, ao redor do mar da Galileia. Vamos partir para o símbolo. Se o pastor quiser comentar alguma coisa. Uma tribo também que ela tem a sua história em Israel. Ela conhecida pela rapidez e agilidade. Sim. Propriedades de organização deles. Provavelmente essa perto do cavalo aqui. Provavelmente. Errado, né? Lebrão. Eu falei sobre não, eu pulei. O símbolo de Naftali, não. Uma gazela ou um cervo solto. Uma gazela. Então é esse do lado do cavalo. Perdão. Esse é o bichinho que é veloz, né? É tanta informação que vai correndo aqui. Passou Naftali agora. Isso, agora Gade, Gade. Origem filho de Jacó com Zilpa, serva de Lia. Conhecida por sua bravura e habilidades de guerra. No leste do Jordão, referências bíblicas, benção de Jacó, Gênesis 49, 19, território de Gade, números 32, do 1 ao 5. Vamos para o símbolo. O Gade Um grupo de soldados ou um acampamento. Lá tem um acampamentozinho lá. Ó. Que o Gade é aqueles gaditas, né? Que eles tinham um rosto de leão, tinham velozes com a lança, eram guerreiros, assim, muito eficazes, né? Sim. Agora vamos partindo aqui para Aser, filho de Jacó e Zilpa, serva de Lia. A bênção com a promessa de prosperidade e fartura. Vamos vir aqui. O Aser, Será que tem alguma ligação com os
computador daí, será? Claro. O símbolo é a árvore. Tem a árvorezinha ali, né? Tem árvore, Uhum. Frutos, bênção e alimentos. Pode ser essa variação aí. Issacar. Vamos ver aqui, vamos partir para o outro. Filho de Jacó, Elia, descrito como um jumento forte, conhecida a tribo como uma tribo de força. Issacar é o jumento. É um jumentinho. Issacar, jumento entre dois fardos. É. Ali não tá os dois fardos, né? Tá os fardos. Tá os fardos junto? Tá, em cima dele. Nas costas. Perfeito, então. Issacar, depois a gente vai passar para Zebulon. Zebulon, filho de Jacó, Elia, descrito como uma tribo dedicada ao comércio marítimo, que deve ser aquele barquinho ali que eu estou vendo por aqui, mas deixa eu confirmar aqui. Zebulon. Uhum, é um navio. Foi associada ao comércio marítimo devido à sua localização costeira. Estava nos litorais dos mares. Faltam duas, né? Eu citei 10, eu acho. José, filho de Jacó e Raquel, um dos filhos Efraim e Manassés foram das duas tribos separadas. Qual que é o símbolo? José, trigo, Manassés e Espinga Efraim. de trigo ou feixe de trigo. É. entre os dois. Perfeito. Benjamim, que é um lobo. Então é o lobinho lá de cima. É. Isso. Veroz, rápida, força, dedicação e cuidados com a natureza. Que é a tribo de Benjamim. Benjamim. Muito bem. Então essa um pouco mais didática, um pouco mais cheio de informações. Eu acho que para muitos a questão da associação das imagens, que cada tribo se tinha uma organização, é visto como uma novidade, porque não são itens que normalmente a gente encontra em explicações, né? Então existem necessidades do Papo de Fé, às vezes, dar essa trancada, a gente acaba trazendo informações, porque são é tanta informação, são tanto isso que eu pulei todos os versículos aqui, todas as citações, para que a gente consiga correr, fluir um pouco mais em relação ao que foi as tribos e como que era a organização dela. A gente falou sobre a organização dela no deserto, a gente falou sobre a importância dela, e aí a gente vai passar por um período muito importante, que é as diversas vezes que as tribos se uniam e as diversas vezes que as tribos se desuniam. A gente vai ver que no aspecto histórico existem sim problemas organizacionais, problemas financeiros, problemas de terras, disputas internas entre eles, né? Mas existe um ponto-chave que é depois de Salomão. Sim. Ali é a divisão, né? Mas aqui, ó, nós temos que pegar, tem vários períodos aqui. A gente pega o período do deserto, né? Período, quer dizer, as tribos se formaram no Egito, né? Quando a saída do Egito, começa a ação delas organizacional como exército, como Governo mesmo. governo, liderança, né? Tem os 12 espias que vão lá, né? Que 10 tribos, elas praticamente não dão bola. Mas aí tem 2 tribos, né? Que é de Josué e Caleb, que eram príncipes daquelas tribos, que eles dão um relatório favorável, enquanto os outros dizem, não, nós temos que fugir dessa terra aí. E a Bíblia diz que por causa disso passaram 40 anos no deserto. Nesses 40 anos aquela geração morre, se forma uma nova geração, e aí tem outro momento, outra fase, quando eles entram na terra para conquistar a terra prometida. Então tem toda a luta de conquista da terra prometida, né? Aí eles conquistam a terra, tem a distribuição deles na terra, a expansão, né? Aí vem primeiro o período dos juízes. O período dos juízes, praticamente cada tribo tinha um juiz. E o governo deles era um governo meio federativo, vocês não tinham tanta unidade. Embora ainda continuasse em Shiló, né, o templo o tabernáculo estava lá, não estava em
em Jerusalém, estava em Siló. E ali em Siló o povo ia adorar. Tinham vários rituais que eles faziam em lugares firmes. Quando eles entram na Terra Prometida, Deus promete, né, que daria para eles diz para Abraão e diz para eles, repete a promessa, que todo lugar que pisasse a planta dos pés deles, Deus tinha dado para eles. Quando a gente chega logo que cruza o Jordão, tem um lugar ali chamado Gilgal. Em Gilgal tem um corredor de pedras exatamente da forma de um pé. E ali é onde foi construído aquele altar. Lembra que quando o povo cruza, as 12 tribos cruzam, Deus manda cada príncipe de cada tribo pegar uma pedra do fundo do Jordão que Deus abriu, e eles carregam e montam, constroem um altar. Tem até hoje aquele altar ali, em Gilgal. E ali é onde eles vão fazer o bar mitzvah dos jovens hoje, lembrando por que Deus deu aquela terra para eles. E tem 4 lugares que tem esses grandes pés que eles construíram assim, eles foram fazendo um murinho de pedra, na forma de uma pegada que só de cima você enxerga ela. Olhando pelo chão não parece, mas quando tu olha de cima é a forma de uma pegada. Eles construíram aquilo para demarcar os territórios que Deus deu para eles. E esses territórios são estabelecidos na conquista da terra, depois eles são reconquistados e ampliados em Davi, né, que atingiu a conquista das 12 tribos, e mais adiante Salomão amplia ainda essa conquista, né? E aí vem o problema que tu estava citando, quando a gente situa aí quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, ele era um jovem metido a bobo, né? Em vez de, os anciãos vieram aconselhar ele, olha, teu pai pegou pesado, porque Salomão fez muita coisa. Mas existem alguns pontos, né, É. em relação a isso. Mas antes, pastor, de a gente fazer alguns adendos em relação a isso, vou convidar o nosso caro Christian, que não está com a câmera ligada ali, mas para que ele faça a ainda não apresentação saudou dos os comentários e nossos os boa comentários, noites. É verdade. Então, boa noite aos ouvintes. Quero aproveitar a oportunidade, antes do boa noite, lembrar do nosso 3º aniversário da Rádio Liberdade FM. Vamos estar sorteando aí um kit de energia solar. O sorteio que era para ser na sexta-feira foi adiado para segunda-feira, né? Para a gente fazer o sorteio. É muito fácil, só ir lá no Instagram, @LiberdadeFM, vai lá no Instagram e você, no post fixado, tem todas as regras aí para você poder concorrer, né, os 3 anos de aniversário da Liberdade FM em parceria com Santos Soluções Elétricas. O povo tá me marcando lá. Então, bastante. Boa noite para dona Eliane Mate, Minha mãe. Um abraço. Fiel. Vanderlei da Silva Santos, a dona Fátima Somavila, Ô, Fátima, lá de Catuípe. o Thiago da Silva Vargas. Nós que estamos, e não é de hoje que o Facebook está apresentando instabilidade, né? A gente que todo dia trabalha com o Facebook está vendo que o Facebook está com instabilidade. O YouTube está rodando 100%. Nós também temos ao vivo no nosso site, a Liberdade FM, na aba Estúdio, você pode assistir a gente ali. Mas o Facebook está com um problema, né? Eu consegui conectar no celular, mas no computador não consegui conectar aqui a live. O Jorge Filho está com a gente, a Mariane de Abreu, boa noite. A Jurema Tasso, boa noite. Maurício Leandro da Silva, buenas. O Tata, né? Vulgo Mal Mal. A lenda. A lenda. O seu Valdir Corvalão, glória a Deus. Juliano da Silva, boa noite. E também aqui a gente tem o pessoal, Felipe, com a gente lá em Santa Catarina, acompanhando a nossa programação. O Valdir colocou no grupo aqui que tá assistindo. Meu amigo Tarcísio também com a gente. O Anderson de Cruz Alta assistindo aí a nossa programação. E esses aí que registraram aqui com a gente a participação na noite. Pessoal aí, curta, né? Compartilhe, comente. A gente às vezes quer ter uma noção da audiência, bota lá só uma curtida, ou bota um abraço, alguma coisa aí, que a gente vai tendo a noção de quem está participando, de onde participa, porque é para nós sempre uma alegria ver isso. Se inscreva nos canais também, né? No YouTube aí, no Sim. no canal de cortes aí. E é nóis. Isso aí. Então, seguindo lá, a gente chegou num ponto bem importante, que é um dos pontos mais cruciais para o desenvolvimento da história, né? Que é quando a gente vai tornar duas tribos vão se unir para um lado,
e as outras 10 para outro lado, formando o Reino do Sul e o Reino do Norte, né? Para isso, a gente vai ter uma compreensão de que Salomão começou a cometer alguns erros, né? Dentre os erros, eu vou fazer só a introdução e vou deixar para vocês fazer uma explicação melhor. Antes de nós entrar aí, de repente, tem uma coisa que é interessante a gente falar, antes de nós entrar nos reis, propriamente dito, né? Que, na verdade, os reis foi uma vontade do povo, né? Sim. A princípio, Deus não tinha... Deus... Antes deles, né? Nós tínhamos que entrar nessa linha. É que a gente não entrou na questão dos reis. A gente vai ter que voltar para Salomão, Salomão, né? Voltar lá para Davi e Saul. Isso, Davi. Então quando a gente entrar no princípio dos reis. Mas faz a situação. Não, que o povo queria rei, né? Queria um rei. E Deus, a princípio, não era essa vontade de Deus, de colocar um rei. O rei era um tipo de... Era Deus mesmo, né? Exatamente. Os reis, os monarcas ali que viviam no entorno ali, o povo tinha rei, e o povo queria um rei justamente para imitar as nações. E Deus queria fazer o contrário, né? Queria que as nações imitassem Israel. Sim. E aí Israel quis muito um rei, até que Deus permitiu. Que até para se ter o primeiro rei, né? O Saul, precisava, né, a união das tribos, né? Então, por isso que a gente teve que passar primeiro para essas tribos, explicar um pouquinho sobre as tribos, sobre o porquê de cada uma delas, para depois a gente seguir, de fato, cada programa falar de um rei específico. Talvez vai ter programa, vai ter que ser falado mais de um, que não vai ser tanto assunto quanto os principais, né? Mas então, a gente vai falando que Salomão é conhecido, obviamente, por ter muitas mulheres, né? Já no final da sua vida, só um pouquinho, né? Além de ter uma sabedoria, que foi um dom de Deus a ele, né? Uma bênção de Deus a ele, a sabedoria, isso é marcado a sabedoria dele. Existia um custo alto de reino, existiam projetos gigantescos que ele queria fazer, e obviamente que se aumentou os impostos que as tribos teriam que pagar. Posterior à morte dele, não se tinha, o filho não herdou aquela herança do pai, do poder, da sabedoria, de, ser Salomão, né? Então, quando a gente vai partir desse princípio, até Salomão, as tribos eram unidas. Posterior, a gente vai começar a entender, e isso é o grande problema, até durante o período desses estudos, é complicado, porque se tem, no mesmo período de tempo, 2 reis. Só que um rei é do norte e um rei é do sul. Então é aí que entra aquelas complicações, mas não era só um rei. Como é que funcionava isso? Que aí é o ponto que a gente vai entrar agora. Eu só fiz o adendo inicial, né? Que o motivo da separação das tribos e formado Reino do Sul e Reino do Norte vem entre, obviamente, um descontentamento do reinado já de Salomão, e o filho já herdou esse descontentamento, não conseguiu dar a volta, pegou, sim, já um governo um pouco mais, como é que eu posso te dizer, precário financeiramente, precisando de apoio das tribos. Nesse ponto houve a separação, então, em 2 tribos para um lado e 10 tribos para outro. Júnior, tu gostaria de fazer algum adendo em relação a isso? É interessante ali que esse episódio acontece quando o Jeroboão chega, né, para pedir um arrego para Roboão, dizer, Roboão, vamos, que nem o pastor estava falando, vamos dar uma diminuída no trabalho das tribos do norte, porque está muito pesado para nós. Vamos lá, vamos dar uma diminuída, vamos equilibrar o negócio um pouco. Só que aí Roboão chega e pede conselho para os anciãos, né, que era uma prática comum, tu pedia sempre conselho para os mais velhos, e os anciãos disseram, não, dá o que ele está pedindo, porque Jeroboão já era meio que um líder daquele pessoal, né? Sim. E aí ele fala, não, os anciãos falam, vamos dar uma diminuída, vamos desacelerar um pouco os trabalhos das tribos do norte, porque senão eles vão sair fora. E aí eles pedem também conselho para seus amigos, que são pessoas mais jovens. Só que os amigos disseram, não, agora que eles vêm, vamos mostrar que a gente é... Que a gente manda. A gente manda no pedaço. Pega e aumenta. E aí, então, Roboão aumenta o trabalho deles aí e causa toda essa divisão por causa de uma falta de sabedoria, de ouvir os amigos, pessoas mais novas, em vez de ouvir. Aí que faltou a sabedoria de Salomão, né? Porque Salomão já tinha essa situação, mas ele conseguia lidar com a situação um pouco melhor do que Roboão. É só que Roboão, pela falta de sabedoria, chegou e fez... Interessante uma coisa, né?
que Deus sempre antecipa as situações. Né? Sim. Se a gente olha a palavra de Deus aqui em Gênesis, em Deuteronômio 17, vai dizer assim, ó, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, não, Deus não está dizendo para fazer, mas vocês vão dizer, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações ao redor de mim. Porá certamente um rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre os teus irmãos porás um rei sobre ti. Não poderá ser homem estranho, e que não seja dentre os irmãos. Quer dizer, esse Jeroboão já não era, né? Sim. Porém, olha o que dá o conselho. Ó. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor os tem dito, nunca mais voltarei por esse caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que seu coração não se desvie, nem tampouco ouro multiplicará para si muito. Sim. Salomão, ele caiu nos 3 aqui, né? Sim. Ele multiplicou cavalos, porque ele tem até hoje os estábulos lá no Tel Meguido, que é uma montanha diante do Vale do Armagedon ali, tem as cavalariças que ele botou lá e a Bíblia narra, esses cavalos, tinha cavalos no norte, cavalos no sul, ele multiplicou cavalos, ele multiplicou mulheres, né? Tinha 300 mulheres, 700 concubinas, e ele multiplicou ouro. As 3 coisas ele pisou na bola. Por isso que só tinha para dar errado, né? Sim. E o interessante é que depois quando dá essa divisão no Reino do Norte, só tem rei ruim, né? Só tem rei que... tem um ou outro que se salva ali. Mas muito pouco. Então, e tanto é que depois o Reino do Norte é quase todo exterminado, né? É o primeiro que é levado cativo pela Assíria. E é quase exterminado totalmente, né? Fica pouca comparação. Não, eles voltam misturados já nunca mais foram reconhecidos. Que daí depois... Viram samaritanos. Vira samaritano. E o Reino do Sul, né? Ele também oscilava, né? Tinha bons reis e mal. Tem um livro, aquela Bíblia Thompson, ela tem um gráfico assim da maldade que vai aumentando, até chegar ao cativeiro, né? Sim. Salomão já cometeu um dos erros que muitos dos reis vão cometer, que é casar com mulheres de outras nações, de estrangeiras, como a Bíblia muito menciona, e que vem adorando outros deuses, e o povo de Israel nunca gostou. Não. Sim. Né? Então, só para deixar claro aqui, porque a gente já está no nosso tempo no vermelho, né? Como sempre, a gente vai falando e o assunto o tempo vai correndo, né? Então, no Reino do Sul, tá? Nós tínhamos tribo de Judá e Benjamim. As 2 tribos que a gente tem, vamos seguir assim, a linhagem mais tranquila, né? E a gente tem o Reino do Norte, né? Que se tem as 10 tribos, né? E aí a gente tem que acrescentar a tribo de Levi, né? Que ela fazia o trabalho nas 2. Ela estava, vamos botar assim, que ela estava no centro, né? Ela tanto ajudava para um quanto para outro, e eles só se reuniam de fato nas datas comemorativas, realmente, que daí a tribo de Levi que fazia uma ponte e ali ficava território de paz, ninguém levantava espada. Isso aí foi só até um tempo, né? Depois eles começaram a criar um outro lugar de adoração lá no Monte da Bênção, lá, e daí eles separaram mesmo, né? Como diria alguns amigos meus, aí começava a magia a acontecer de uma forma diferente. Né? Tanto é que depois a mulher samaritana pergunta, onde é que a gente deve adorar? Aqui ou lá? Né? Fazendo um link. Então, eu acho que ficou claro, né? Embora ficou um pouco mais didático, não é bem o perfil do Papo de Fé de sempre, mas hoje ficou um pouco mais didático. Nós conseguimos dar luz ao que eram essas tribos, como que basicamente elas se organizavam, seus símbolos, a sua função social dentro de uma organização, o porquê que elas se separaram. Porque esse assunto, embora foi um tanto quanto sucinto e até, talvez um pouco mais raso, mas agora no programa que vem, quando a gente vai falar sobre o primeiro rei e depois o segundo rei, a gente vai estar toda hora mencionando as tribos, toda hora a gente vai estar trazendo a lembrança. Acho que ainda antes de entrar em Saul, a gente tem que dar uma falada nos povos que eles enfrentaram reis no deserto para chegar até a Terra Prometida, os reis que tinham em Israel mesmo, antes, né? Que a gente está falando também dos outros reinos, né? Eles vão perseguindo reis desde a entrada lá dos Amalequitas e eles vêm vindo até chegar ali, porque isso aí tudo vai influenciar a história até depois.
que várias histórias dessas aí se repetem. Povos Sim. que se levantaram contra Israel, que Deus deu determinadas ordens, eles não cumpriram, aqueles povos lá adiante foram criar problema para Israel, né? Sim. Pode E criam ser. até hoje, né? E aí a gente finaliza o outro dando o pontapé inicial para Saul. Sim, aí não, a gente pode dar uma pincelada nesses reis e entrar em Saul aí. Isso. Já entra em Saul, depois a gente já vê. Daí depois tem Davi, que vai levar bastante tempo, né? É, Davi Davi e tem muita Salomão, história. acho que são os que têm mais história. É. E aí, então a gente vai ter. Mas apesar que Saul, eu particularmente gosto bastante de falar sobre Sim, Saul, tem sobre muito ensino o ali. princípio do início dele ao fim. Enfim, aí quando a gente vai trabalhar o básico das tribos é isso: a organização, como que elas se dividiam, o porquê que elas se separaram, qual que foi as motivações, o que era Reino do Sul e o que era Reino do Norte. Esse ponto está explicado. E agora a gente parte para as considerações finais, né? Júnior, tuas considerações finais. Eu vou ser meio político aqui no final. Brincadeira. Não, mas é interessante como o povo de Israel se organizou de uma... Tipo, apesar... A gente volta a falar aquilo, apesar dos erros do povo, Deus continuou mantendo o plano dele, né? Que nem o pastor estava falando. A princípio, Deus queria uma teocracia ali, né? Era uma teocracia, os juízes eram voz de Deus, os juízes que eram profetas também, né? Sim. Eles acabavam ouvindo, e era um negócio muito regionalizado. E aí, então Deus a princípio queria essa forma de governo. Ele falava através dos profetas, dos juízes, e eles ali, a partir dali, eles tinham que obedecer à voz de Deus, porque aqueles ali eram como voz de Deus, né? E aí, então, o povo pede reis, né? Contrariando aquilo que Deus gostaria. Mas mesmo assim, então, Deus concede esse desejo, né? Apesar de que os reis foram muito mais reis ruins do que reis bons. A gente vai ver, conforme o andar dos programas, que muitos reis foram péssimos reis. Reis idólatras, reis que fazem até sacrifício de criança. A gente vai ver depois. Acho que eu vou até cortar depois essa parte do corte. Mas enfim, são reis realmente terríveis. Reis realmente terríveis, assim, que a gente vê que são reis assim que tu pensa, poxa, cara, para ser do povo de Deus, chamado povo de Deus, né? É um rei muito, muito ruim. E então Deus, mesmo assim, apesar Deus mantém a fidelidade dele à promessa, que eu já falei no começo do programa aqui. Apesar desses reis, apesar dessa maldade toda, Deus mantém a fidelidade dele, mantém a promessa dele, então, até Jesus, e Jesus é o rei eterno, né? Então, eu acho que a gente pode, com os próximos programas, vai ser muito interessante também, não deixe de acompanhar. Não deixe de se inscrever no canal aí também, não deixe de se inscrever nos canais aí que o Christian tá botando na tela aí. E continue acompanhando conosco, porque vai ser muito interessante a gente falar sobre os reis de Israel, falar sobre cada um deles e falar sobre como... E a gente vai ver, vai reforçar isso, como o povo de Israel muitas vezes se perverteu, se prostituiu, se corrompeu com deuses, outros deuses, né? Que não era o Deus que libertou e que fez todas aquelas coisas no deserto por eles. E mesmo assim Deus manteve a fidelidade dele. Então eu acho que essa é a lição que a gente pode tirar assim, para os nossos dias, é que Deus se mantém fiel apesar das nossas infidelidades. Claro que a gente, da nossa parte, cabe o arrependimento, como o pastor já falou aqui. Pastor Jorge. Não, a Bíblia ela tem instrução em tudo, né? Quando a gente vê essa questão aqui, Deus falando do governante, como ele deveria ser, veja que hoje os governantes que são maus governantes, eles caem nesse mesmo erro aí. Sim. É adultério, é enriquecimento ilícito, é se multiplicar poder, né? Ter sede por poder. Não precisa nem multiplicar a força armada, mas é orgulho, poder. Eu quero ser o cara, quero ser famoso no mundo inteiro, eu quero ser... Em qualquer país onde o cara começa a agir por esse lado, termina dando ruim, né? Então, o que é uma característica de um rei? É um rei que... Lá tem Isaías 32, alguém, o justo, quando ele governa, ele é sombra para o povo, né? Ele busca proteger o povo, busca servir o povo, fazer o melhor, que o povo se sinta bem, se sinta alegre com a presença daquele governante, não se sinta intimidado, não se sinta pressionado, né? E nós vemos aqui no Brasil, em todos os países aí ao redor, mesmo se olha os países aí considerados grandes como a Europa, quantas vezes aí esses reis, esses governantes, primeiros ministros famosos caíram em erros graves
porque não cumprem os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, como diz lá no Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como é que o jovem vai ser forte, né? Observando os princípios da palavra. Então, quando a gente tem tudo ali, eu fiz questão de ler o Deuteronômio ali, porque tudo estava antecipado. O bizu estava dado, né? A dica estava dada, estava tudo mastigadinho. Se vier um rei, não é para ter rei, mas se você disser que quer um rei, esse rei não pode fazer isso. E o cara não foi naquela linha. Porque o que acontece, né? O nosso mundo hoje vive debaixo do humanismo. E aí vamos entrar um pouco na filosofia. Né? O humanismo diz que o homem é intrinsecamente bom, então você tem que satisfazer o desejo do homem, vai ficar tudo bem. Mas o homem não é intrinsecamente bom. A raiz do homem desde Adão é a raiz de pecado. O homem é um pecadeiro, aquele inclinado para o mal. Se deixar o homem sozinho no curso dele, vai dar problema, né? Vai haver maldade, vai haver coisa ruim. O homem só precisa buscar Deus e ser santificado pelo sangue de Jesus. Quando ele vive na presença de Jesus, a vida dele se alinha para o lado bom. E Deus toma o primeiro lugar, Deus toma o trono do nosso coração e bota nossas prioridades e a nossa vida em ordem. Então, o ouvinte aí que precisa, talvez, organizar a sua vida, ver que a sua vida está sem propósito, sem rumo, você é uma bênção para esse planeta, mas você precisa alinhar seus propósitos, confiando na palavra e confiando no Deus que revela essa palavra para nós. Bom, então eu deixo também a minha conclusão sobre o programa de hoje, de uma forma mais sucinta, que se já naquele tempo, quando se caminhava com Moisés, já se tinha divisão, né? Se quem lutou junto a Davi conheceu os valentes de Davi, conheceu Salomão, já tinha divisões do próprio povo de Deus, quem dirá nós hoje, né? É uma igreja complicando com a outra igreja, é um fazendo um evento, o outro querendo fazer o outro evento. Então, assim, a história, embora ela sirva para que a gente aprenda que os erros do passado não se repitam no futuro, essa parte só acontece o quê? A gente só repete as mesmas coisas. Em uma reunião entre todas as igrejas, a gente só falar sobre, olha o que o povo de Deus fazia no tempo das tribos, o que a gente está fazendo hoje. Eu creio que a gente chegaria numa conclusão que a gente está sendo bem semelhantes. A diferença é que a guerra não está sendo com espada, ela está sendo meio que digital, né? Comentários, tanta gente disseminando informação errada. Uma coisa que eu particularmente agora vem meio que um desabafo, eu não aguento mais ouvir gente ficar postando no Facebook falando mal de pastor e falando mal de igreja. Terrível. Sabe, é uma coisa assim que... Tá uma onda de ataque, a bola de neve aí. Não, e é uma coisa assim que a gente vê aqui em Santa Bárbara, é uma disseminação de... Para quê? Eu queria perguntar para essa pessoa, para quê? O que tu ganha trazendo problemas do mundo evangélico para dentro de uma rede social, aonde pessoas que ainda nem foram convertidas, nem conheceram a verdade, já são contaminadas com uma inverdade dessa. Isso é a mesma coisa, né, Hélio? Tu chegar assim, ó, imagina tu tem um atrito com a tua esposa lá, que todo mundo tem, eu com a minha, qualquer um de nós, né? E chegar e botar na rede social lá, minha mulher fez isso, fez aquilo. Tu está difamando a tua própria esposa. Carência, né? Que coisa boa que vai acontecer daí, nada, né? Carência. Então, quando a igreja é uma família, quando um fica jogando pedra no outro, está destruindo a própria família. Eu, particularmente, eu vejo isso como carência, ignorância, né? Porque a pessoa fala tanto de evangelho, mas não conhece o evangelho, porque ela não está disseminando uma boa palavra, né? Está derretendo o que... nem sabe o que está dizendo, e está tentando surfar no erro do outro, né? Mas logo, então logo vai achar alguém para falar dele, né? Isso aí é inevitável. É isso aí. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Perfeito, então. Então eu deixo aqui já meu cordial boa noite. Foi mais um programa top, embora o cara do top esteja hoje aqui, ele não vai poder falar isso. Topzera! Né? Então, estamos aí. O meu boa noite a todos e obrigado por quem nos acompanhou até aqui.